Bem-vindo a este especial que acontece precisamente no ano em que Moçambique celebra os 45 anos da independência nacional. Um dos marcos históricos deste período é precisamente o processo de alfabetização e educação de adultos, um marco pouco explorado a nível da mídia. E para bebermos um pouco do que foi e tem estado a ser este setor da educação de adultos em Moçambique, desde a altura da independência até os dias de hoje, nada melhor que conversar com a doutora Maria Teresa Veloso, que é quase que uma espécie de pioneira do processo de alfabetização e educação de adultos em Moçambique. Doutora Maria Teresa, é bem-vinda à família Mídia Mais. Muito obrigada. Doutora Maria Teresa, as estatísticas de Moçambique rezam que o país, quando alcança a sua independência, os níveis de analfabetismo estavam acima de 90%, e hoje baixaram de forma considerável. Todavia, os desafios continuam enormes. Qual é o papel que acha que o processo de alfabetização e educação de adultos teve e continua a ter nestes 45 anos da independência do país? Bom, o papel é importantíssimo, porque uma pessoa aprende a ler para poder ter acesso a um conhecimento universal. Mas para isso tem que ler com compreensão e ter pensamento crítico, ligar aquilo que está a ler com a sua realidade. E esta procura de conhecimento através da educação era uma procura que levou muitos jovens a sair de Moçambique e a juntarem-se à Frelimo. Porque no Moçambique colonial não conseguiam estudar. Por isso temos esses altos índices de analfabetismo. A quantidade de moçambicanos que conseguiam estudar na escola primária e depois secundária era mínima, mas mínima mesmo. E por isso, quando em 74 houve mudanças, primeiro em Portugal, e o processo de negociação para a independência começou a decorrer as conversações com a Frelimo. E a independência já parecia que estava ali perto. O entusiasmo dos moçambicanos foi tão grande que, depois, de uma forma mais organizada, dirigida pela Frelimo através dos grupos dinamizadores, se criaram centros de alfabetização um pouco por todo o lado. O centro de alfabetização podia ser, por exemplo, este lugar, e a dona da casa estava a alfabetizar os empregados domésticos. Nas casas, nas residências, nas fábricas, nos locais de trabalho, nos locais de residência, em todo o lado, começou a haver atividades de alfabetização espontâneas. Isso durou em 74, depois com a Frelimo no governo de transição, a partir de setembro de 74, até a independência, havia os grupos dinamizadores. E os grupos dinamizadores que tentavam organizar a população em todo o país, mas a partir das cidades em particular, tinham um setor da alfabetização. Assim como tinham um setor da mulher, assim como tinham outros setores. E o setor da alfabetização procurava alfabetizar, e havia uma grande procura, e também havia bastante trabalho voluntário da parte de gente, a pouca gente que sabia ler e escrever naquela altura. Quem sabia alguma coisa ensinava. Então, isso foi um grande movimento de massas, mas não foi propriamente muito organizado, planificado, com estatísticas, não há. Mas foi um grande movimento, isso não há dúvida, e quem viveu aqueles tempos pode se lembrar. Foi deliberado avançar-se com um movimento não organizado, sem estatísticas? Não, é que não havia governo ainda, havia um governo de transição, não havia tempo de organizar. Mas logo em fevereiro de 75, ainda antes da independência, se não me engano foi em fevereiro, eu na altura ainda não estava. Tinha acabado de ter o meu filho, tinha acabado o meu primeiro filho na Argélia, cheguei a Moçambique em dezembro e ainda estava em família quando aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Alfabetização. Se não me engano foi em Ribaue. Portanto, eu não estive lá, mas ouvi falar. Vieram delegações de todo o país. Foi uma grande festa.
O ministro da Educação do governo de transição era da Frelimo. Havia ministros da Frelimo, havia ministros portugueses. Era o Gideon Dobb. E as delegações que vieram de todo o país contaram o que é que estavam a fazer. E então umas pessoas, uns num lado trabalhavam com os livros da escola primária, porque não havia livro de alfabetização para aquele momento, adaptado àquele momento histórico, não é? Outras pessoas trabalhavam com o método Paulo Freire, tentando elaborar os materiais à medida que as aulas iam avançando. Outros trabalhavam com jornais e revistas, recortando e compondo as letras e as palavras. Havia muitos métodos. Cada um fazia como podia. Muita gente foi alfabetizada nessa altura, mas nessa reunião, eu falei com pessoas que estiveram nessa reunião. O que foi dito foi o seguinte: tudo isto é muito bom, é muito bonito, mas nós temos que ter uma organização e um manual que funciona do Rovuma ao Maputo. Em vez de ter cada local, cada distrito, cada cidade ou até cada bairro, o seu método, os seus materiais. Então esse entusiasmo ficou um pouco parado, à espera do tal manual e materiais e métodos centralizados, que na altura eu passei a trabalhar em fevereiro ou março, no Ministério da Educação, mas era a Inspeção dos Serviços de Educação, que ainda era uma instituição colonial, mas que já tinha gente da Frelimo lá, a trabalhar com os portugueses, e eu não estava ligada à alfabetização. Mas eu lembro-me, em 75, depois, quando foi da independência, fiquei a trabalhar com a ministra Graça Machel, e fundiram-se vários serviços, fiquei na direção Nacional de Educação. O meu chefe era o Matias Capes, um grande quadro, era o diretor nacional. E vinham ter comigo pessoas de Gaza, lembro-me concretamente desse e outros, a dizer: como é que é a alfabetização? Fizemos muita coisa, mas agora está parado. Estamos à espera do livro. Quando é que vem o livro? E não era matéria que eu soubesse. Foi preciso criar a Direção Nacional da Alfabetização, escrever os materiais, e só em 1978 é que foi lançada a primeira campanha nacional de alfabetização. Eu tenho aqui o discurso que o Samora preferiu, a 3 de julho de 1978. Foi feita uma grande angariação de fundos e de papel para fazer cadernos, para fazer os livros, para fundir o papel. E este foi o primeiro livro da alfabetização de Moçambique independente. Portanto, é um livro que trabalha com, por exemplo, a luta do povo é justa, ainda está imbuído de todo a política e a ideologia e a filosofia daquele tempo. O povo estava ainda em luta, sem dúvida alguma. E havia uma grande expectativa, e a partir da frase se vai à palavra luta, e aí da palavra luta se vai às sílabas lu, itã e por aí fora. De maneira que este foi o primeiro livro que funcionou na primeira campanha, que durou 1 ano e meio, porque tendo começado em julho, e o ano letivo, na verdade, começava em janeiro, então fez meio ano e depois continuou, porque não chegou ao fim. E isto são os manuais para os alfabetizadores. Este também é, com muitos detalhes sobre técnicas melhoradas, como fazer celeiros melhorados e outras coisas, para além da leitura escrita propriamente dita. Qual foi a dificuldade encontrada na produção de materiais para se levar tanto tempo para se conseguir os primeiros manuais? Foi tão difícil assim? Sim, eu não lhe posso responder, porque assim como uma experiência direta. Eu fui formada como professora de Física e Química. Eu sei ensinar Física e Química no ensino secundário, mas se me pedissem naquela altura para eu elaborar um livro de alfabetização, eu não sabia nem sequer o que é o método analítico-sintético. Imagino que o senhor Boaventura também não sabe o que é o método analítico-sintético. E é um método que foi usado neste primeiro livro e que continua a ser usado agora. Mais tarde eu fui diretora nacional da alfabetização no Ministério da Educação e, no entanto, eu não sabia
a matéria própria da alfabetização. E o que acontece é que muita gente pensa que é muito fácil trabalhar na alfabetização, porque é a base. Mas ensinar a ler não é nada fácil. Tem muita teoria. Então eu imagino, eu compreendo que não fosse fácil. Primeiro juntar a equipa, juntar as pessoas, havia muita falta de quadros. Como foi dito, 90 e tal % do analfabetismo, quer dizer, os analfabetos eram muito poucos. Os alfabetizados eram muito poucos. A maioria não sabia ler nem escrever. E, portanto, havia grande falta de quadros. Naquela altura, quando um aluno se formava com 6ª classe, tinha emprego garantido. Com 9ª classe, nem pensar, então, era mais do que garantido. A disponibilidade dos materiais, o que veio a mudar no processo de educação, da alfabetização e educação de adultos? Dinamizou o processo, atrasou ainda mais o processo? Dinamizou a primeira campanha, esta que o presidente Samora lançou, teve bastante sucesso. Há uma senhora que é Agneta Lind, que é sueca. Na altura, os suecos e a ASDI davam grande apoio à alfabetização do Ministério da Educação, porque eles na Suécia têm uma grande política de grande apoio, na Suécia, à educação de adultos. Têm escolas do povo e eles viam a necessidade de apoiar a educação de adultos e a alfabetização, começando pela alfabetização aqui em Moçambique. Ela é uma estudiosa, é uma investigadora, é uma professora universitária e fez vários livros sobre as campanhas de alfabetização. A primeira teve muita gente, não sei quantos, era preciso ir ver a estatística. Isto que eu estou a falar não é um estudo académico, estou a falar da minha experiência, direta ou indireta. Mas a Agneta Lind fez estudos e a primeira campanha foi um grande sucesso. A segunda já se organizou a alfabetização, mais pós-alfabetização, chamado Educação de Adultos. Para quem completasse a campanha de alfabetização, havia materiais para dar continuidade e ter a equivalência daquilo que na altura era a 4ª classe. Porque a pessoa aprende a ler e depois quer ler alguma coisa, quer continuar a estudar. O gosto pelo estudo já estava mesmo antes. Então, quando se sentam, diz isto não chega, eu quero mais. E então a Direção Nacional organizou a campanha, havia 2 campanhas, alfabetização e educação de adultos, para quem já passou pela alfabetização. O que distingue uma coisa da outra? O nível. A alfabetização é para quem não sabe ainda ler nem escrever, não sabe ler as sílabas mame, mi, mu, a luta do povo, pape, pipopu, vá, ve, vi, vovu, tem que aprender isso tudo desde o princípio, saber ler palavras, frases, um pequeno texto, conhecer as letras todas do alfabeto. Mas isso tudo se fez em português. E naquela altura também muito pouca gente falava português. Pronto, então a educação de adultos já dava matéria que ciências naturais, além de matemática, mas a própria alfabetização também tinha português e matemática, eram as 2 disciplinas. E na educação de adultos era português, matemática e, se não me engano, era também ciências naturais. E acontece que para elaborar esses materiais foi preciso tempo, foi preciso trabalho, foi preciso cuidado, foi preciso dinheiro, foi preciso imprimir em grandes quantidades e distribuir pelo país. Então, o que acontece é que a segunda campanha, a terceira campanha, à medida que vamos para a 4ª campanha, os números começam a descer. E houve um estudo que foi feito pela própria Agneta Lind e que diz várias coisas, entre as quais que a primeira campanha, as primeiras, beneficiaram sobretudo a população das cidades e homens. Mas era a população que falava um pouco de português nas cidades. À medida que essa população fica alfabetizada e se vai para as zonas rurais, as pessoas nas zonas rurais que não falam português, em particular as mulheres, não conseguem aprender numa língua que também não falam. E havia uma grande confusão, essa é a minha opinião, entre aprender a ler e a escrever e aprender português. Pensava-se que alfabetizar é ensinar a falar português, a ler e a escrever em português.
quando tu podes aprender a ler é na tua língua. E o que os estudos dos pedagogos internacionais, desde a Unesco até a Unicef, dizem é que tu deves aprender a ler na língua que tu dominas melhor. Porque aí podes dominar a leitura e a escrita com uma profundidade, uma qualidade que depois te vai servir para aprender outras línguas ou aprender outra matéria. Então, ao tentar ensinar a falar ao mesmo tempo que se ensina a ler, é muito difícil e as pessoas não conseguiam e desistiam. Começavam e as desistências eram muito grandes. Então, uma coisa que eu achei muito importante, que eu acho que estes primeiros anos, de qualquer maneira, até 1980, de 74 até 80, essa primeira, as campanhas e as pré-campanhas, vamos dizer, e as campanhas de alfabetização fizeram, é que criaram ou consolidaram uma ideia que já havia aqui em Moçambique, de que tu podes estudar independentemente de qual é a tua idade. Podes e tens o direito de estudar. E isso é uma grande conquista que ficou até hoje. As pessoas acham, estando a trabalhar, estando até em casa, como dona de casa, que tu podes estudar. Houve pessoas naquelas alturas que fizeram a alfabetização e foram continuando a estudar, porque depois da 4ª classe era nos cursos noturnos, foram até a universidade e tiraram cursos superiores. Mas antes não sabiam nem ler nem escrever. Então, isso eu acho que é uma grande conquista e que continua até hoje. Agora, a procura do conhecimento, usar o conhecimento, o presidente Samora, no discurso que ele fez, diz que é a condição do desenvolvimento do país. Tu tens que aprender sempre, tens que estar a estudar sempre para produzir melhor, quer tu estejas na agricultura, quer estejas nos caminhos de ferro. Este discurso, o discurso de abertura da campanha foi feita nos caminhos de ferro, que os caminhos de ferro de Moçambique tinham aqui em Maputo, mas também noutras capitais, escolas para a alfabetização de todos os trabalhadores, para a educação, tinham escolas secundárias para os trabalhadores, que depois, mais tarde, ficaram para os filhos dos trabalhadores. E, portanto, houve muitas empresas que criaram escolas, açucareiras tinham escola de alfabetização e depois também de pós-alfabetização e por aí fora. Então, isso agora já não há, já não é necessário talvez, mas isso criou uma tradição, uma ideia enraizada, que eu acho que é excelente, de que tu podes estudar, independentemente da tua idade. Socorrendo-me dos estudos que foram feitos, que a doutora citou, podemos chegar à conclusão de que a visão do ensino bilíngue, que hoje é uma realidade em Moçambique, é uma visão feliz, em que as crianças também já aprendem, sobretudo nas classes iniciais, já aprendem também nas suas línguas maternas. Exatamente. E eu penso que no sistema de educação de Moçambique, a alfabetização de adultos foi o primeiro setor que viu esse problema linguístico. Porque quando as campanhas começam a decrescer, começamos a estudar os porquês. É preciso ver que em 1980 já havia uma guerra bastante generalizada, que foi avançando e aprofundando-se, generalizando-se. Em situação de guerra, o adulto não dá prioridade a ele próprio estudar. A escola é destruída, o filho fica sem estudar. A prioridade para o adulto é que o seu filho possa estudar. Então, houve centros de alfabetização. Em 84, 85, porque aí, a partir de 84, eu já estava de novo no Ministério de Educação, como diretora nacional de alfabetização, e tive a possibilidade de entrar mais dentro do detalhe do que se fazia lá. Havia centros de alfabetização que funcionavam com crianças, porque os adultos disseram, antes de eu ir, eu quero mandar o meu filho.
porque ele tem que produzir, tem que garantir a sobrevivência da família, tem que garantir a sobrevivência mesmo em situação de guerra. As pessoas andavam de um lado para o outro. Muita coisa foi destruída naquela altura e nós compreendíamos que em situação de guerra nenhum adulto de zonas rurais vai dar prioridade à sua própria educação quando o seu filho está em casa sem estudar. Mas nós começámos a pensar, já havia negociações com a RENAMO a partir de 85, 87, 88, e quando a guerra acabar, qual é a situação? Fomos fazer um estudo e vimos que esse estudo foi muito interessante, foi em 1988. Em particular, há um seminário promovido pela Unicef, com os vários setores do governo, para avaliar a evolução da situação da mulher em Moçambique, desde a independência até 88. Não chegava a ser 10 anos, não chegava, mas eram os primeiros 7 anos por aí, ou talvez mais. Não, era mais do que 10 anos, não interessa. O que interessa é que eu participei nesse seminário de 3 dias no setor da educação. Havia também o setor da saúde, havia o setor da água, porque a água é muito importante para a mulher. Havia vários setores do governo e no setor da educação o que nós vimos foi que, do ponto de vista estatístico, a alfabetização feita nesses primeiros anos tinha beneficiado, em particular, os homens e a população das cidades. Qual foi a razão para esta tendência? Nós fomos perguntar porquê. Não, a estatística era-nos dada pelo Instituto Nacional de Estatística, que dava-nos estatísticas por províncias e por país ao longo. A mulher camponesa estava praticamente tão analfabeta em 1988 como na altura da independência. E perguntámos-nos porquê. Nós não sabíamos porquê e a estatística não conseguia dizer porquê. Mas pusemos a hipótese, que a Agneta Linde também pôs, do fator linguístico. É que a mulher camponesa movimenta-se muito menos do que o homem. O homem emigra para as cidades, emigra para a África do Sul, tem contacto com outras línguas. A mulher fica na aldeia, assegura a produção, assegura os filhos, assegura uma série de trabalhos de sobrevivência da família. E fica naquela aldeia a falar aquela língua. E quando aparece a alfabetização em português, por mais que ela até queira, não consegue entender. E não conseguir entender a língua falada e também não sabe ler nem escrever, ela não entende nada do que se passa na sala de aula. E aí desiste. Então, a partir desse estudo promovido pela Unicef, para mim me marcou muito, e estou a dizer, pode ser que os historiadores não deem importância a esse seminário que estudou a situação da mulher. Para mim marcou-me muito, eu já era diretora nacional da alfabetização e reforçou a ideia que já tínhamos, porque houve um estudo anterior feito pelo INDE chamado A Problemática da Alfabetização, que foi acompanhar a introdução do Sistema Nacional de Educação, que foi introduzido em 83. Portanto, houve essas campanhas e depois, em 83, foi introduzida o Sistema Nacional de Educação e o subsistema de educação de adultos era uma parte muito bem enquadrada dentro do Sistema Nacional de Educação, que tinha também o ensino técnico, tinha também o ensino superior, tinha também o ensino primário, secundário, etc. E nesse Sistema Nacional de Educação, então, foi decidido que a alfabetização devia durar 2 anos. Isso já era resultado da experiência das campanhas nacionais de alfabetização que já estavam a ir para as zonas rurais com muitas dificuldades, porque ali as pessoas não falavam português. Então, porque não falavam português, se pensou, devemos fazer em 2 anos. Dividir a matéria e treinar muito a oralidade. Porque a oralidade também gasta tempo. E depois o 3º ano, para quem já está alfabetizado, correspondia à 5ª classe, porque o Sistema Nacional de Educação introduziu o ensino primário da 1ª à 5ª. E eu tenho aqui os materiais, não sei se interessa mostrar,
desse Sistema Nacional de Educação. Então, aqui era o primeiro ano de língua portuguesa, o português. Tinha o manual do alfabetizador, o segundo ano de português, e isto tudo era alfabetização. Mas também tinha matemática, o manual do alfabetizador. Tinha matemática do primeiro ano, do segundo ano e depois o terceiro ano com português, com o manual do educador. A gente já não dizia alfabetizador, era educador. A matemática, que também havia matemática no primeiro ano e no segundo, e ciências naturais. E isto era equivalente à quinta classe. E estes materiais continuam válidos? Não, já não são usados, mas fizeram muito trabalho e, na minha opinião, bom trabalho. E justifica-se, portanto, a sua, digamos, prescrição, digamos assim? Justifica-se em parte. Vamos dizer que eles refletem uma situação social e política de Moçambique que vivia o monopartidarismo do governo coincidente com o Partido Frelimo. A partir de 1980, não, 90. 90, sim, quando entra em vigor a Constituição que traz a partir de 1990, estes materiais já teriam que ser reformulados. Foram descontinuados, sim. Bom, acontece uma outra coisa, é que em 1990 o Ministério resolveu extinguir a Direção Nacional da Alfabetização e Educação de Adultos. Qual foi a razão? Não sei, eu era contra isso. Eu estava lá no Ministério, mas já não estava a Graça Machel. Vieram novos ministros, só podemos especular, isto é matéria de investigação. Eu tenho a minha opinião. Eu penso que a Graça Machel já não era ministra. Samora, infelizmente, já tinha falecido. Os novos dirigentes eram técnicos com formação superior, formados já depois da independência. E eles achavam que a alfabetização e educação de adultos é assunto do socialismo. É a minha interpretação. Assuntos do socialismo, o socialismo está a acabar em Moçambique. Portanto, fecha a Direção Nacional. Mas a verdade é que eu fui trabalhar no INDE, dando continuidade a uma série de trabalhos que comecei a fazer nas línguas moçambicanas, ainda na Direção Nacional, e uma sueca, da ASDI, que visitou Moçambique por essa altura, veio falar comigo, porque tinha trabalhado comigo antes, e disse: por que o Ministério extinguiu a Direção Nacional da Alfabetização, quando ainda há tanta gente, jovens com 15 anos, que crescem fora da escola, que alimentam o nível do analfabetismo em Moçambique? Além dos adultos que também continuam a não saber ler nem escrever. Isso vai demorar, Moçambique precisa de muitos anos. Por que é que acabaram com a Direção Nacional? E eu disse: eu não sei. Ela também não entendia. Então, há aqui qualquer fenómeno. Eu dei a minha explicação, mas é uma hipótese. Não sei qual é. A verdade é que a técnica, que era a diretora de planificação, quando iam falar com ela, dizia: a nossa prioridade é o ensino das crianças. E nós temos essa coisa da educação para todos, do Banco Mundial, que era para todos menos os adultos. Às vezes as palavras dizem o contrário do que querem dizer. Dizia que era para todos, mas era só todas as crianças. Então o Ministério queria se concentrar na educação das crianças e acabou com a Direção Nacional. Na sua opinião, foi um erro grave extinguir a Direção Nacional de Educação e Foi um erro que foi reconhecido pelo próprio Ministério, porque 10 anos depois voltaram a criar. Porque era uma necessidade. Porque a educação de adultos passou a ser gerida por um departamento dentro da Direção Nacional do Ensino Primário ou do Ensino Básico. E como tal, não tinha fundos, não tinha visibilidade, não tinha capacidade, e o que aconteceu foi que durante 10 anos não se fizeram livros. Ao fim de 10 anos, aqueles livros, estes, tinham desaparecido, tinham-se esgotado. E as pessoas, com o fim da guerra, voltaram a querer a alfabetização e pediam a alfabetização. E o Ministério não estava em condições. Então voltou a criar a Direção Nacional.
Enquanto durou o processo de alfabetização, inspirado, portanto, no movimento de independência, foi um mar de rosas ou teve de atravessar algumas tempestades? Eu só posso falar a partir de 84 para a frente. Há um grande problema que nós já estávamos a enfrentar nessa altura, mas que agora está ainda pior. É que no Ministério, de uma forma que reflete a sociedade moçambicana, do Rovuma ao Maputo, as pessoas pensam que trabalhar na alfabetização de adultos ou de crianças, portanto, crianças é primeira e segunda classe, adultos é alfabetização de adultos, é muito fácil. E isso é uma ideia completamente errada. Ao pensar que é muito fácil, despreza-se o professor da primeira classe. O próprio professor numa escola primária que vai dar aulas na primeira classe sente que ele está a ser desprezado e é desprezado pelos colegas. Então, um alfabetizador de adultos, mais desprezado é ainda. Então, era uma direção nacional que era olhada pelos outros setores do Ministério, assim, de cima olhar para baixo. Vocês não sabem nada, vocês não fazem nada. Com algum desdém? Como? Era vista esta direção com algum desdém? Com algum desdém e continua isso hoje. E acho que até é capaz de ainda estar pior. O resultado disso, tanto na escola primária, o pior professor, o menos qualificado é que é posto na primeira classe. Pensa-se que o alfabetizador não precisa de nenhuma formação especial. Qualquer pessoa que sabe ler e escrever sabe ensinar. Não é verdade. E saber trabalhar com método analítico-sintético exige o controle da progressão, exige questões técnicas, que neste momento quase que não há ninguém em Moçambique que saiba. Porque outro problema que foi criado em 83 pela introdução do Sistema Nacional de Educação é que se passou a dar valor à formação académica em detrimento da experiência prática. Eu acho que a formação académica é muito importante junto com a experiência prática. Até lá, quando eu estive no Ministério da Educação de 75 até finais de 78, os instrutores que formavam professores, nós íamos buscar os melhores professores das escolas e dávamos uma capacitação extra. Mas a partir da introdução do Sistema Nacional de Educação em 83, passou-se a achar que os instrutores nos centros de formação de professores, ou mais tarde os institutos, tinham que ter formação académica superior. Então, eram professores formados para serem professores de português do ensino secundário, professores de matemática do ensino secundário, professores de geografia do ensino secundário, mas não sabiam nada do ensino primário. Não sabiam nada do que é pegar uma turma com 30 ou 60 crianças da primeira classe que não sabem ainda ler nem escrever. Então, os instrutores podem ter formação académica numa área que não é a mesma. Mas como se pensava que isto é muito fácil, não tem características científicas que distinga a necessidade de uma formação específica, então não há formação específica que eu saiba. Posso estar errado e gostava muito de saber. Não há nenhuma universidade que dá formação específica sobre métodos de alfabetização. Sobre o que é que acontece na cabeça de uma pessoa, adulta ou criança, quando está a aprender a ler. Ou quando está a ler. Não há. Pronto, e eu fui diretora nacional de alfabetização em 84 e eu não sabia o que era um método analítico-sintético. Eu ia assistir a aulas como diretora para tentar compreender o processo aqui nas zonas verdes da cidade de Maputo ou pelo país fora. Eu via isto não está a correr bem, mas eu não era capaz de dizer o quê. Entretanto, a partir do tempo em que eu estive no INDE, estudei. Formei-me autodidata, porque não havia... Participei em tudo o que era seminário, cá em Moçambique, e depois, em 2001, fui tirar um curso especializado nos Estados Unidos, de 3 meses, sobre a alfabetização. É preciso ver que no resto do mundo, a alfabetização chama-se em inglês literacy. E literacy, tanto é para crianças como para adultos. A problemática é a mesma. E a ideia cá em Moçambique de que o professor da primeira classe não precisa de ter a melhor formação é a mesma tanto para crianças como reflete também na educação de adultos. Então,
Isso cria uma situação de, como é que eu vou dizer, de desprezo por este trabalho, que na minha opinião é a causa de hoje termos estatísticas melhores, mas a qualidade da alfabetização que as pessoas, quando saem, os alunos que saem da 5ª classe ou da 6ª classe, ou da escola secundária, que vão para a universidade, baixou drasticamente. As pessoas não sabem ler nem escrever no ponto de vista de ler com compreensão, ter opinião sobre o que leem, ser capaz de fazer uma redação, ter ideias e ser capaz de exprimir as suas ideias. Porque a base lhe falta. Isto começa sensivelmente com a introdução no país do Sistema Nacional de Ensino, na sua opinião? Na minha opinião, tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de termos colocado nos institutos de formação de professores instrutores com nível académico, mas sem nenhuma experiência, nem formação académica sequer, ligada à alfabetização de crianças ou de adultos. Mas já quem diga, doutora, que Moçambique está de parabéns porque pelo menos permitiu que muitos moçambicanos tivessem acesso ao sistema de ensino, embora aqui o que esteja a ser privilegiado é a quantidade em detrimento da qualidade. Eu gostava de ouvir o seu comentário. Bom, a quantidade é necessária. A quantidade é necessária, eu não digo que não, porque onde há procura. Mas é preciso ver que quando a qualidade, eu já disse isso, já tive a ocasião de dizer isso a um ministro de Educação, eles têm mudado bastante. Quando a qualidade da educação baixa, abaixo de um certo nível, os pais também nem querem mandar os filhos para a escola. A educação de quantidade sem qualidade também não serve. Não serve, vai servir o quê? Agora estamos com problemas sérios com os alunos que chegam à universidade. Nós temos cerca de 70% de alunos que nas teses universitárias fazem plágio, porque o que aprenderam a fazer desde a escola primária, continuando na secundária, é decorar e copiar. Ora, isso não é ler com compreensão e não é ser capaz de pensar, ter um pensamento crítico sobre o que se lê, ter opiniões e exprimir as suas opiniões. Não aprendem isso. E isso tem que ser aprendido desde a escola primária. Como reverter esta situação em prol da qualidade? Eu não lhe sei dizer. Eu já tenho 73 anos. Mas é anos. reversível? É claro que tudo é reversível. Eu espero que quem ouça este programa pense um bocadinho neste assunto e comece a pensar quem são os instrutores dos institutos de formação de professores. Que formação têm? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu não tenho trabalhado com esses institutos, mas eu trabalhei na Associação Progresso muitos anos, de resto. Começámos a alfabetização em línguas moçambicanas, primeiro no INDE, depois eu continuei na Progresso. E na Progresso trabalhamos também na melhoria do ensino de leitura e escrita junto dos professores primários de Cabo Delgado e Niassa em português. E há um trabalho que foi feito por uma colega que é de origem holandesa, mas já ficou moçambicana, por 40 anos que ela trabalhou aqui, que é a Frauke Dreisma, que ela fez uma coletânea de livros para a primeira classe, para pôr as crianças a treinar o português, treinar a leitura em português, de acordo com o livro da escola primária, da primeira classe. Porque o livro não tem textos, trabalha com palavras, sílabas, letras, talvez uma ou outra frase, mas não tem textos. E as crianças têm que ler muito. Ali não havia muito material de leitura. E ler muito não é ler palavras soltas, é ler frases, histórias com desenhos que tenham um sentido. Aí podes repetir a mesma palavra, ela vai lendo várias vezes. Ela fez a coletânea Eu Leio, editada pela Associação Progresso, Frauke Dreisma. Volume 1, 2, 3, 4 e 5. O 5 já é para a segunda classe. 1, 2 e 3 e 4 é para a primeira classe. Houve uma altura, a Progresso punha aquilo à venda e houve muitas escolas aqui na cidade de Maputo, não sei se noutras partes, que compravam porque viram a utilidade para os seus alunos aprenderem a ler, praticando com aqueles livros.
E houve uma altura que o Ministério decidiu que nenhuma ONG, moçambicana ou estrangeira, podia pôr livros nas escolas que não fossem aprovados pelo Ministério. Então tivemos que submeter esses livros, que até já estavam há vários anos a funcionar, ao INDE. E o INDE tem lá professoras de português, mas formadas para o ensino secundário. Ou, quando muito, para a 6ª classe. Não para a 1ª classe. Então, as correções que vinham por escrito não respeitavam o método analítico-sintético. Não respeitavam o controle da progressão. O que é o controle da progressão? Quer dizer, tu ensinas a letra M como primeira consoante, depois das vogais. Fazes palavras só com M e com as vogais. Pode ser meu, mia, miau, mamã. Isso tudo só tem vogais e M. Depois ensinas o P, com papá, palavra papá. Ok, ensinas o P, tens pá, pé, pi, pó, pu, e palavras como mapa, como, agora não sei de cor, não é, pá, pó, pé, há sílabas que são palavras com a letra P. E já podes construir um pouco, podes dizer o pau é meu, o pão é meu. Depois tens a letra P, a letra T. Então juntas as letras anteriores, fazes revisão e fazes palavras com a letra T e com as anteriores. Isto é o controle da progressão, mas não vais pôr ali palavras com F, palavras com J, palavras com letras que não foram ensinadas. Tu tens que dar treino de leitura para as crianças lerem aquilo que foi ensinado. E não é nada fácil produzir materiais nestas condições, respeitando o controle da progressão. Mas a revisão que o INDE fez, não tinham, as pessoas que escreviam aquilo, não tinham a noção de que aquela letra, em vez desta palavra, faziam uma revisão como se já todo o alfabeto tivesse sido ensinado. E eu disse, não, vou lá falar com eles. Porque se a gente põe corrigimos desta maneira, estamos a estragar completamente a qualidade deste material e a utilidade dele. E quando eu fui explicar, os técnicos que estavam ali disseram, não sabíamos. Porque não há especialistas do ensino primário. Eu, quando digo do ensino primário, não quero dizer 4ª, 5ª classe, ciências naturais, matemática, quero dizer 1ª e 2ª classe. Não há, e é uma especialidade diferente. Porque quando tu trabalhas na alfabetização de crianças ou de adultos, tu deves levar a criança ou o adulto a aprender a ler. E a novidade, o que é novo, é o código da língua escrita. Tanto da leitura como para a escrita, que exige já o trabalho com a mão. E muitas vezes caligrafias diferentes. Isso é que é a novidade. O conteúdo do que estás a escrever deve ser conhecido pela criança ou pelo adulto. Tu não usas, não ensinas na 1ª classe a ler palavras que a criança não conhece. Parte do conhecido para o desconhecido. Na 3ª classe, agora já talvez é na 4ª, porque a 3ª classe já faz parte do 1º ciclo. Isto é o 1º ciclo, 1ª, 2ª classe, agora é 1ª, 2ª e 3ª, em que tu ganhas fluidez, rapidez na leitura, de histórias que te interessam, de coisas que tu conheces, mas que também despertam interesse. Então, a partir daí, do nível a seguir, tu já podes usar a leitura e escrita para aprender ciências naturais, história, geografia, outras coisas, porque já dominas. Agora usas a língua escrita para aprender novos conteúdos. Mas na 1ª fase da aprendizagem, tu deves ligar a língua escrita à língua oral, que a criança ou o adulto domina. É por isso que deve ser feita na língua materna e na língua que a criança ou o adulto melhor fala e melhor compreende. Doutora Teresa, o ensino privado pode ser solução deste problema, sendo que está no mesmo contexto, porque hoje assiste-se com alguma frequência, pelo menos aquelas famílias que podem,
uma certa tendência de levarem os seus filhos para o ensino privado com a alegação de que lá pelo menos consegue alguma qualidade de ensino. Eu penso que o ensino privado só é solução para uma pequena minoria da elite. Não é solução para o país, não é solução que o Ministério da Educação tenha que se responsabilizar. Mas sucede que os docentes que lecionam no ensino privado são praticamente os mesmos que vêm do ensino público, onde esta qualidade já não existe. E, na minha opinião, têm os mesmos problemas. Então, o ensino privado também acaba ficando igual ao ensino público. É preciso ver que eu não lhe posso dizer que é igual. Eu conheço a escola da minha neta, não vou agora fazer publicidade. É uma escola que tem muitas coisas muito boas mesmo. As crianças, para já uma coisa que eu não tive quando eu fui para a primeira classe, que é gostar de ir para a escola. Tem atividades que divertem, tem um relacionamento de amor entre o professor e os seus alunos. Portanto, e tem condições físicas, tem música, tem dança, tem judo, tem, como é que eu vou dizer, todo um convívio. E tem, esta escola tem uma política de inclusão, de educação inclusiva, que é das poucas, acho eu, que eu conheça, que está cheia de crianças com deficiências, que as outras crianças aprendem a lidar com elas e gostam de acompanhar o seu colega que tem um ou outro problema. Doutora Maria Teresa, o tempo já não nos pertence, estamos bastante pressionados. Qual é que deve ser o ponto de partida para a correção do que hoje se pode assumir como sendo erros no nosso processo de ensino, na perspectiva que estivemos aqui a abordar? Pronto, para mim há duas questões. Uma é que a alfabetização inicial de crianças e de adultos deve ser feita na língua que a criança ou o adulto melhor falam. E é possível, há aqui livros feitos em que eu trabalhei no INDE, feitos depois com a Progresso, em Xangana, Macua, Sena, Ndau, Nhanja, Maconde, Quimoane, Yao, até Ronga. Então é possível. E as experiências que foram feitas mostram que as pessoas ganham um domínio da leitura e escrita com capacidade de reflexão crítica, de compreensão do que está lá escrito muito maior, tanto adultos como crianças. As crianças que fizeram o ensino bilíngue naqueles anos em Cabo Delgado e Niassa, em que a Associação Progresso ajudou a formar os professores e ajudou a editar os livros e a imprimir os livros naquelas línguas todas com alguma qualidade, com a colaboração de linguistas diferentes, um para cada língua. Alguns me disseram, chegaram à universidade e distinguem-se dos outros alunos pela capacidade de refletir sobre o que lhes é ensinado, de ter a sua opinião, de ter espírito crítico. Então, essa questão de começar na língua é só respeitar aquilo que o Unicef e o Unesco vêm dizendo há muito tempo e não pensar que é impossível e que é muito caro, porque o que é caro é termos esta educação que não funciona. A segunda questão é compreender que as metodologias do primeiro ciclo da alfabetização de adultos e de crianças são específicas e precisam de formação por gente com formação superior. Formação superior, mas não superior para dar aulas de português no ensino secundário. Formação superior para dar aulas de ensino inicial, seja em que língua for, porque essas metodologias funcionam para qualquer língua. Respeitados estes dois requisitos que aponta, é possível voltarmos a um sistema de ensino que transmita de fato o conhecimento? A mim me parece que sim, porque saber ler com compreensão é a base. E para terminar, eu queria só dizer o seguinte: eu estou a trabalhar com outros colegas e amigos na criação de uma ONG que pretende precisamente difundir estes conhecimentos de como é que se ensina a ler e a escrever,
para as pessoas saírem da escola primária, com uma capacidade de leitura com compreensão, que depois desenvolvem ao longo do ensino secundário, e para adultos a mesma coisa. Doutora Maria Teresa Veloso foi a nossa convidada a este espaço especial em que passamos a revista a história da alfabetização nestes 45 anos da independência nacional. Esta foi uma das opções que o país teve para mudar as condições em que Moçambique alcança a independência, de elevados níveis de analfabetismo. Diz-se que estava-se acima dos 90%. Hoje houve uma redução bastante substancial. Entretanto, o país é heterogêneo. Há outras regiões de Moçambique onde os níveis de analfabetismo são ainda bastante assustadores. Fica aqui renovado o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continua ligado a nós, pois nós somos a sua melhor companhia.